Meu nome é Natália Lourenço, eu tenho 30 anos, eu sou da cidade de Limeira. E a minha infância foi uma infância, assim, bem sofrida, né? Mas eu sofria muito porque a minha mãe e meu pai tinham muito problema no casamento. Agressão verbal, agressão física. Meu pai era uma pessoa muito agressiva. Ele me humilhava muito, desde pequena mesmo. Ele me tratava assim, criança, mas como se eu fosse uma adulta, né? Vivia falando que eu não ia ser nada, que eu não ia servir nem para ser empregada doméstica, para ser faxineira, porque eu era uma inútil. Várias vezes ele falava isso para mim. E com isso eu me diminuía muito. Ele chegava em casa com coisas de mulheres dentro do carro, peça de mulher, objeto, relógio, óculos. Até que um dia eu cheguei e falei assim, mãe, eu não aguento mais viver essa vida. Ou você vai se separar e ir embora daqui, ou então eu vou embora, eu vou morar com a minha avó, porque eu não aguento mais. Aí foi que a minha mãe tomou a decisão mesmo, e foi uma outra fase muito difícil, porque a gente saiu com uma mão na frente e outra atrás. Na época ele ameaçou a gente de morte, ele falou que ele ia me matar. Ele chegou aí na porta da minha casa armado e olhar para mim e falar assim, se você abrir a sua boca, eu vou atirar aqui em você agora. E a gente não tinha vez que não tinha nem o que comer. Minha mãe dividia um ovo e ficava sem comer, às vezes dividia comigo e com a minha irmã, porque a gente não tinha mesmo, não tinha. E nessa fase, eu passei para a fase da revolta contra o meu pai. Eu tinha ódio do meu pai. Ódio do meu pai e ódio dos homens. Eu coloquei dentro de mim que jamais, na minha vida, eu ia passar o que a minha mãe passou. Aí foi que eu comecei a sair, né? Sair para as baladas, comecei a beber. Com 12 anos eu já bebia já. Rodinha de esquina, essas coisas. Eu comecei a andar no meio do tráfico, no meio de arma, no meio de... E a minha mãe, ela não tinha noção disso. Nesse negócio de sair e tudo mais, eu conheci o meu atual esposo, né? E foi desde cedo um relacionamento conturbado, que ele tinha um histórico já de agressividade, de usar droga, né? Ele usava muita droga, bebia demais. Como ele era agressivo, quando a gente brigava, era feio. Quebrava as coisas, quebrava celular. Eu lembro que teve uma vez que ele quase me matou, que ele grudou na minha garganta e eu achei que naquele dia ele ia me matar. Era feio mesmo as brigas. Eu cheguei aí procurar ajuda com os espíritos, porque eu queria alguma coisa, eu tinha que resolver esses problemas de alguma coisa. Como eu disse, eu tinha muito medo, eu era uma pessoa assim, ao mesmo tempo que eu tinha raiva, essa era a minha casca, né? Uma mulher brava, ninguém chega perto, mas por dentro eu era muito frágil. Então eu queria buscar alguma coisa, eu precisava de ajuda, e ao mesmo tempo, aquelas vozes, né? Que eu nunca vou ser nada. Eu já tinha dentro de mim que eu não ia conseguir ser feliz no meu casamento. Eu lembro que eu fui no serviço dele, ele trabalhava à noite. Na hora da janta dele, eu conversei com ele. Eu falei, olha, eu vou embora, porque não vai dar certo e tal. A gente não tá vivendo bem, e isso tá acabando comigo, tá acabando com você. Vai chegar a hora que vai acontecer um desastre, né? Porque a gente vai virar mais um índice aí de tragédia. Ele foi dormir no sofá e foi escutar música no celular. E ele começou a mudar a rádio, mudar a rádio, mudar a rádio, e caiu na programação da Igreja Universal. E engraçado que hoje ele me conta, né, diz que o pastor falou exatamente a situação que ele estava. Aí ele foi lá, falou assim, acordou eu cedinho, falou assim, olha, eu tô indo na igreja. Você quer ir comigo? Vamos comigo. Aí eu não queria ir, eu não gostava, né? Assim, o preconceito era muito grande, porque a gente ouvia falar que a igreja roubava, que os pastores eram ladrão, mas naquela fase também eu não tinha nada para roubar, porque eu não tinha saúde, eu não tinha dinheiro, eu tava oca, vazia por dentro, triste, depressiva, e fomos. Lembro que nós fomos brigados, um sem falar com o outro. Chegamos lá na igreja, assistimos uma reunião, e aquele dia, assim, a pregação foi pra gente. Parece que o pastor estava ali, ele sabia tudo que a gente estava passando. E quando eu voltei para casa, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe,
eu não vou embora. Eu vou dar mais uma chance. Porque eu fui na igreja e eu vou buscar. E Deus vai ser comigo. Eu não entendia nada da fé. Eu não sabia o que era nada na igreja. Mas eu acreditei naquilo. É Deus, porque eu me sentia muito mal e eu já voltei diferente aquele dia. Então, assim, eu não consegui mais ver o preconceito, porque eu tinha buscado em muitos outros lugares. E tudo que eu ouvia era que ou não era para mim estar com meu marido, ou o que eu ouvia não me preenchia. E ali foi uma experiência diferente. Ali eu vi Deus falando, porque uma coisa é você contar o seu problema e a pessoa te orientar em cima daquilo que ela sabe que você está passando. Outra coisa é você chegar numa reunião como nós chegamos, o pastor nunca viu a gente na vida e ele pregar justamente em cima daquela situação que você está vivendo. Você fala assim, é Deus. Usei a inteligência naquele momento. E daí a gente começou a nossa caminhada na fé. Na verdade, quem convence a gente do pecado não é o homem, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, eu comecei a me tocar, já não me sentia mais bem. A primeira coisa foi que eu parei de beber. Eu não colocava mais uma gota de álcool na boca. Porque eu sabia que aquilo ali não ia resolver a minha situação, aquilo ali não ia resolver o meu problema. Aí a obreira veio e me orientou sobre o batismo nas águas. Aí eu falei, não, sim senhora, se é o batismo na água, eu tenho que me batizar? Então eu vou me batizar. Fui lá e me batizei. Inclusive, né, eu perdoei meu pai. Quando a minha filha nasceu, nós fomos procurá-lo, né, para ele vir ver a neta. Eu fui atrás dele para tentar contato, pedi perdão para ele pelo que eu tinha feito. Hoje eu não vejo ele com os olhos que eu via antigamente. Aquilo lá já clareou muito a minha mente, né? Eu já aprendi muito e comecei a ler os Passos de Jesus, o Discípulo do Espírito Santo, comecei a ler. Li o livro da Mulher V, foi um livro que me ajudou muito como mulher. Assim, porque mesmo na igreja, mesmo eu ainda tinha aquela raiz de mulher, né? Meio assim, eu não era tão atenciosa, então aquilo ali eu aprendi, eu posso dizer que foi um divisor de águas, inclusive até no meu casamento, que eu mudei como mulher. Eu criei o hábito de me alimentar das coisas de Deus. Então as minhas orações, a minha busca, a minha dedicação, os meus propósitos, os jejuns, tudo que eu fazia com esse intuito, né, de estar recebendo o Espírito Santo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro até o banco que eu estava sentada na igreja. O pastor fez a busca e ele orou. E, assim, eu não senti nada. Não teve aquela coisa de falar assim, ai, você... Mas a certeza que veio dentro de mim, o desejo de levar a palavra dele, o desejo de falar dele, aquelas dúvidas, o medo que eu tinha de fazer as coisas, de seguir em frente, tudo aquilo acabou. Naquele momento, naquele domingo, 7 horas da manhã, naquela busca, tudo aquilo que ainda restava dentro de mim, toda aquela dúvida, tudo aquilo saiu de vez e o Espírito Santo entrou. E eu passei a passar essa segurança para as pessoas, comecei a passar aquilo que a gente tem. Então aquela Natália que tinha medo lá atrás, que achava que não ia ser ninguém, é a Natália que passou a acreditar, a Natália que sabe que Deus é com ela, que vai dar tudo certo, mesmo com luta. Hoje eu sou feliz no meu casamento. Meu esposo também, ele mudou muito, ele também buscou, ele também recebeu o Espírito Santo. E ele é um marido carinhoso, muito atencioso comigo, com a nossa filha, provedor, ele cuida da gente, ele cuida, né, do nosso bem-estar, ele é um marido preocupado. Aquela agressividade, aquelas brigas de se pegar dentro de casa, isso não existe mais dentro de casa. A nossa casa é um pedacinho do céu hoje. Ali é o nosso aconchego, é o nosso lar. Hoje eu posso dizer que eu tenho um lar, né? Eu sou muito grata. Aquela programação, aquele pastor que estava falando na rádio, que a gente nem sabe quem é. Às vezes nem ele sabe que ele estava falando aquela palavra pra gente, né?
Mas por isso que a gente vê o trabalho, esse trabalho de evangelização, dos testemunhos, da rádio, da TV, e a gente sabe que a importância de ajudar esse trabalho, porque uma alma não tem preço. Então a gente é muito grato a quem pode ajudar, as pessoas que ajudam a manter, né, essa obra. Hoje eu tenho o que está fora, que é o exterior, que é a família, que é, né, a conquista da saúde, a estabilidade, mas o principal é o que está aqui dentro. Então, assim, se eu não tiver nada daqui de fora, mas eu tiver aqui dentro, eu sei que tudo lá fora ele vai me dar. E a minha alegria hoje é sempre, eu acordo feliz, eu vou dormir feliz, eu passo meu dia feliz. Não tem luta, tem, mas eu sempre tô, porque o Espírito Santo está aqui dentro.